também vê o quê? Pessoas. Essas pessoas estão aonde? Fora da água. Essas pessoas estão na água. O que mais você consegue enxergar nessa imagem? O que mais você consegue enxergar? Além de água, além de pessoas, além de água, o que mais você consegue enxergar nessa imagem? Pelo que você conhece da história de Noé, o que mais você consegue ver aqui? Dilúvio, o que mais? Trovões, juízo. Juízo. Aqui você consegue ver pessoas desesperadas na água e você vê uma grande arca. Pessoas provavelmente dentro da arca, junto com animais, e pessoas fora da arca. Agora, fala ao seu coração, aonde você gostaria de estar? Dentro ou fora da arca? Você tem certeza disso? Você gostaria de estar dentro da arca? Essas pessoas que estavam estão fora da arca, vocês acham que elas gostariam de estar dentro ou fora da arca? 120 anos pregando. Noé pregando 120 anos para esse povo que estava na água. Esse povo que está ali naquele momento fora da arca. Ouviram a mensagem de salvação. Ouviram a mensagem que um dia Deus iria mandar o dilúvio. Ouviram a mensagem que havia água caindo de cima e água de baixo. 120 anos ouvindo que um dia a imagem está pequena, não sei porquê. Tá bom, sim. Nós temos uma mensagem do Advento. A mensagem do Advento é que Jesus voltará. Sim ou não? Jesus voltará. Jesus voltará. Nós clamamos por isso. Nós almejamos por isso. Nós pregamos, damos vídeos, levamos a mensagem de salvação às pessoas, dizendo a elas que Jesus vai voltar. Se apresse, tome uma decisão. Se apresse, a mensagem de urgência. Urgente, aqui 120 anos demorou muito. O que você acha? Demorou muito ou pouco? Eu demorei 19 anos para minha conversão. 19 anos para me entender. 19 anos para me aceitar Cristo. Foi muito ou foi pouco? Quando você vê essa imagem, tem historinha das crianças que te conta muita história de Noé, mas ela representa muito mais. Ela vai a fundo, ela vê a necessidade, a urgência de aceitar o chamado, aceitar que um dia Jesus vai voltar, o dia do juízo vai acontecer, sim ou não? O juízo vai acontecer. Benjamin também vai ser pregador. Deus deu a oportunidade, não é? Prega para esse povo. Igreja do Quadra Norte, prega para esse povo, prega para eles, avisa que vai acontecer o juízo. Eu fico pensando, por que será que o anjo deixou do lado de fora a arca? Não deixou para nós deixar para o lado de dentro? Eu fico imaginando, por que Deus nos detalhes? O anjo deixou do lado de fora. Por que não do lado de dentro? Será que não é naquele desespero de ver as pessoas lá fora? Será que ele abriria a porta da arca? Mateus capítulo 24 tem uma mensagem que Deus traz para nós que diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu fico
era a mensagem que Jesus queria passar para os discípulos naquele momento? Repetindo o texto, Jesus tinha saído, já tinha saído do templo, estava fora do templo, fora da igreja, fora da morte, estava na rua. E Jesus disse para os discípulos, interessante, irmãos, que o tempo naquela época, naquele tempo ali, era muito amado, visto. Era um tempo de orgulho. E os discípulos queriam mostrar isso para Jesus. Olha que tempo maravilhoso. Olha que igreja fantástica. Olha o tamanho dessa igreja. Olha que vamos confortáveis, Jesus. Sabia? Olha que vamos bacana. Olha esse povo aqui dentro, confortável, ar-condicionado. E Jesus olha para aqueles discípulos com uma mulher de amor assim. É bonito, filho. Muito bonito. Só que não ficar aqui em pedra, sobre pedra, não vai ser derrubado. Sabe os discípulos entenderam a mensagem? Sabe os entenderam o que Jesus estava falando ali? A imagem está muito pequena. Como é que eu faço para deixar ela maior? Como é que eu faço para deixar a imagem maior? Aí continua no versículo 3. No monte das oliveiras achavam-se Jesus assentado, onde se aproximaram deles os discípulos em particular. E lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos. Esperando aqui de novo, você dando estudo bíblico, você falando com um amigo, com um filho chamado, dizendo assim, olha, Jesus está voltando. Jesus vai voltar. Sabe o que vai acontecer na volta de Jesus? Mas os números não pagam? Sabe o que vai acontecer? Os salvos em Cristo serão você com eles. Os salvos em Cristo, os mortos ressuscitarão. E aqueles que não aceitaram Cristo, eu não sei o que com eles. Muitas pessoas viram as costas para a mensagem. E a mensagem é de urgência. A mensagem, você é como se saísse com o bote na rua. Jesus está voltando. Você trabalha para sua esposa, para sua casa, sua família, para os amigos, para os vizinhos dessa igreja. Muitas vezes nós somos medrosos como cristãos. Nós devemos de falar. Muitas vezes você tem um amigo de trabalho, você não fala que você é cristão ou você professa a fé e salvação de Jesus. Salvação da graça. A gente muitas vezes fica com vergonha. Eu conheço pessoas que moram em apartamentos. Você vai cantar? Marcando conversa com os vizinhos de porta em porta, os vizinhos de lá. Imagina que não é taxado como louco, não é? Quem é esse louco, esse velho gagá, fica falando coisa aí? A Bíblia nos diz que casados e dados em casamento, não que é ruim, é proibido, não, mas pessoas que não estavam nem aí, pessoas que estavam solidárias, preocupadas com o seu dia a dia, com os afazeres, com o eu, preocupado com o eu, com o seu inimigo. A lição da Escola Sabatista, essa semana, ela falou que nós temos que se preocupar com as pessoas. Se preocupar com as pessoas, se doer com as pessoas, amar as pessoas, salvar as pessoas, se preocupar com elas. Jesus veio aqui para nos resgatar, para salvar todos, e Ele nos dá o exemplo. Ele diz, ide pregar o Evangelho. Tem pessoas que não me conhecem, não me conhecem, não sabem. O povo aqui não conhecia, não é, vai lá povo da igreja Quadra Norte, avisa eles, avisa da necessidade, da urgência, para que eles não fiquem na água, para o dia do juízo vier, eles não conheçam a salvação. Muitas vezes nós somos levados
pelas nossas necessidades, pelos nossos problemas, a se esquecer do mais importante. O mais importante. A gente fala muito, somos falar, mas nós esquecemos que o mais importante é estar em Cristo Jesus, porque as pessoas, quando ver a nós, olharem para nós e ver Cristo em nós, as pessoas olharem para nós, têm a necessidade de conhecer o Deus que nós conhecemos, nós possamos brilhar, nós possamos se revelar para as pessoas, não poder olhar direto para nós, mas para nós ver Cristo refletido em nós. Para isso exige renúncia. Para isso exige renúncia. Temos que renunciar ao meu eu, meu ego, tirar essa casca, né? Tirar essa máscara e colocar Jesus em nós. E em todos os sentidos, todas as necessidades, em tudo que viemos a fazer, seja para a honra e glória do nosso Deus. Que nós não sejamos pegos desprevenidos. Não sejamos pegos desprevenidos. Qual é o momento, qual é a hora que nós vamos desse mundo? Eu não sei. Mas uma coisa temos certeza. Uma coisa nós temos certeza. Jesus morreu na cruz para salvar todos nós. Nós aceitamos a cruz. Nós temos que aceitar a cruz. O Senhor, Ele veio, se sacrificou por cada um de nós. E isso não é graça barata. Isso custou o sangue do nosso Senhor e Salvador. Eu fico imaginando, quando olho para esse painel, para esse retrato, o juízo de Deus. Deus é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Ele sabe e conhece o seu coração. Ele conhece as suas necessidades. Ele conhece as nossas limitações. Muitas vezes eu me pego falando, Deus, Senhor, tem misericórdia. Eu sou analfabeto de Bíblia, de conhecimento religioso. Eu tenho, sabe, para Senhor, me aqui. Aquele que diz que conhece mais que o outro é o mais ignorante de todos. Nós devemos aprender todo dia uma lição de vida, uma lição com um amigo, uma lição com uma pessoa. Eu aprendo com o meu neto Benjamin, de 8 anos. Benjamin está se preparando, está estudando ali, no passo batido. E o pastor Manuel falou assim, puxa vida, estou dando lição para o Benjamin, da Bíblia. E teve um dia que assim, olha, hoje eu aprendi uma coisa com o Benjamin. Ele fala meio risado, né? Hoje eu aprendi com o Benjamin, hoje uma coisa nova. Para você ver que a gente vive aprendendo com todos, até com os crentes. Quem somos nós? E continua. Me respondeu Jesus dizendo aos discípulos: desde que ninguém vos engane, no 4, no 5, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Irmãos, vamos pensar um pouco aqui. Jesus disse para os discípulos assim: fiquem atentos, fiquem espertos, porque vocês serão enganados. Irmãos, quantos irmãos nossos são da nossa igreja enganados? Irmãos nossos, não estou dizendo de igreja de fora, irmãos aqui de dentro, irmãos que professou a fé conosco, pastores da nossa igreja, pessoas que esteve junto, louvando o mesmo Deus conosco, e hoje estão fora da igreja e professando outra fé. Jesus advertiu os discípulos, advertindo hoje. Aquele que está em pé, cuide, fala o quê?
Não sei. E certamente ouvireis falar de guerras, rumor de guerras. Irmãos, interessante que Jesus dá uns sinais aqui. Além de advertir os discípulos, orientar os discípulos, como que Noé orientou por 120 anos aquelas pessoas, mostrou a elas que um dia haveria um juízo, iria acontecer. Elas não deram ouvir. Quantas pessoas entraram na arca? Quantas pessoas entraram na arca? Quem são elas? 7. Por que a sogra não foi? Por que a sogra não foi, irmão? As noras foi. Por que os irmãos, os primos, os tios, por que ninguém mais foi? Noé pegou errado? A mensagem estava errada? Muitos serão chamados. Poucos escolhidos. Muitos serão chamados. Poucos serão chamados. Irmãos, isso dá uma dor no coração. Nós estamos sendo chamados nesse mundo. Chamados para servir ao Senhor. Chamados para a vida eterna. Jesus aqui, quando usou Noé para pregar, Jesus agora está os discípulos informando a eles o que iria acontecer, mas aqui logo à frente Jesus começa a mostrar os sinais. Vai haver um sinal da minha volta. Ele começa a esclarecer, explicar. Jesus era muito didático. Agora ele fala de sinais. Você tem que colocar a sua vida, Isaac, aquele sinal. Vamos ver se vocês conhecem esse sinal que o Isaac vai colocar aqui. Vamos ver. Quem conhece esse sinal aqui? O que é esse aqui? Quebra-mão. Hã? Quebra-mão. Uma lombada? Quem mais conhece o outro nome? Quebra-mão. Quebra-mola também? Aham. Não parece uma cobra que comeu uma elefante? Não. Não? Não parece. É uma lombada? Parece. Quando alguém falou lombada, porque deve ter coisa com ele, tem carteira de motorista aí, né? Deve ter carteira de motorista, porque em algum lugar você viu isso, você não? Isso aqui é um sinal. Quando você vê isso aqui, você está dirigindo, você vê isso aqui, o que você pensa? O que você imagina? Eu acho que tem que parar pra. O que você faz? Diminui a velocidade, o que mais? Quando você vê isso aqui, o que você imagina? Ele vai O quebrar que minha esse mão. sinal está indicando para você? Ele vai quebrar sua mão só se você não parar. Só se você não frear. Esse sinal é um sinal de advertência. Ele está um sinal de advertência. Quando você está se locomovendo e você depara com um sinal desse, pode haver, por causa desse sinal estar lá, pode ter uma escola, uma passagem pedestre. Sim ou não? Ele está te advertindo e ele está lá esse quebra-mola por algum motivo. Sim ou não? E esse sinal, se você não quiser obedecê-lo e continuar na sua velocidade, o que vai acontecer com Quebrar você? sua mola. O que vai acontecer? Quebrar sua mola. A mola? A mola do cara. Se você estiver andando de bicicleta e você ignorar esse aviso, o que vai acontecer com você? Capotar. Capotar. Com a bicicleta. Eu já passei no quebra-mola da escola já, bicicleta. Não foi bom. Imagina. Deus usa sinais. Você viu que todo sinal ele tem algum porquê? Um sinal de advertência. E Jesus aqui começa a mostrar os sinais dos discípulos. E Deus não deixa nós ignorantes em relação a isso. Ele começa a nos informar. Olha, antes da minha volta vai acontecer alguns eventos.
Eu vou deixar para vocês alguns sinais que vai acontecer. Vai abreviar antes da minha volta. E diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Irmão, nós estamos falando de problemas, turbulências. Quando você fala em turbulência, quem já andou de avião aqui? O que é uma turbulência? Foi com o avião dele. Quem aqui já teve medo de turbulência? Levanta a mão. Quem teve medo? É verdade. Aí eu tive medo. Irmãos, quando a turbulência é forte, já aconteceu de repente pessoas que já se levaram no avião, bater a cabeça, fazer alguma coisa. Porque tem turbulência que tem um termo, como falou assim, é assim, né, irmão? Turbulência, né? É assim, de maneirinha, assim, beleza, né, irmão? Assim, né? E quando ela faz assim? Você fica com medo ou não? Tem aonde você se socorrer? Quando você tem uma turbulência, o que te vem à mente? Vou morrer. O coração dispara. Por que o coração dispara? Medo. Adrenalina aumenta. Deus está nos dando uma mensagem para nós essa manhã. O mundo em que nós vivemos é um mundo de turbulência. Nós estamos vivendo problemas de saúde. E vários amigos nossos ficaram órfãos, vários ficaram viúvos. Pessoas com sérios problemas de todo tipo. E Deus disse: vocês não terão problemas. Vocês vão estar em guerra. Nações vão estar brigando uma com as outras. O amor vai se esfriar. Não é esfriar com frio, não, irmãos. Não é esfriar com simplesmente, não. É esfriar de você ter ódio das pessoas. É de você ser arrogante com as pessoas. Você maltratar as pessoas. E nós, para isso, eu vejo em futebol. Não vou nem falar em política, futebol. As pessoas vão nos estádios de futebol, não sabem se volta para casa. Pessoas fazem um campo de guerra por causa de A ou B. Sim ou não? Futebol. Certa vez, bem rapidinho, para uma parede, fechar, estava participando de um jogo de futebol só de mentira. Falei, paz e amor, né? Só te mentir, só irmão. Não pode um salão assim, irmão. Só paz e amor, irmão. Irmão do céu. Irmão do céu. É complicado. Aí eu pergunto para você, irmão da igreja: onde está o nosso amor? Aonde que está o nosso amor? Muitas vezes a gente fala, a gente prega, mas a gente não aplica. Nós não aplicamos aquilo que somos orientados pelo Senhor. A palavra de Deus diz que nos alerta. Vocês não têm problema, o amor vai se esfriar. No 9 diz assim: então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Interessante que Deus mandou uma mensagem através de Noé para nós essa manhã. Tantos anos depois de Noé está falando comigo e com você nessa manhã. Deus usou os profetas, Deus usou a palavra santa para falar conosco. E Deus nos aplica para nós uma mensagem de anos atrás para os dias de hoje, porque a palavra de Deus ela não muda. A palavra de Deus ela não muda. Interessante que
Deus fala assim, lá no 24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, quem? Escolhido Deus. Para enganar, se possível, quem? Agora eu quero que você olhe para você, como se você estivesse vendo no espelho, para enganar quem? Se possível, para enganar, eu. Para enganar você. Eu fico pensando assim, quando estou aflito, estou com uma turbulência na minha vida, quem que eu busco? Quem é que eu tenho que buscar? Eu estava estudando os reis que passaram por Israel, vários reis, cada um com a sua identidade, cada um com o seu jeito, cada um com a sua incredulidade. Eu vejo assim muitos reis de Israel, homens que foram ungidos pelo Senhor, foram até uma altura e depois declinaram. Para que eles não morram comigo, não morram com você. Só existe um meio. Jamais sair dos pés do Salvador. Jamais. Não podemos nos distanciar de Cristo no menino. Não podemos nos distanciar do nosso Senhor e Salvador nem a palavra de Deus diz assim que Satanás anda como um leão. Eu fico imaginando, quando você assiste aqueles filmes de animais, eles ficam sempre espreita, observando. No momento de atacar, Satanás aplicou isso em Eva. Enquanto ela estava com a Adão do Senhor juntinhos, não era momento, mas quando ela se afastou um pouquinho de Adão, Não, que isso aconteceu um dia. Nós seremos afligidos, nós seremos atacados no momento que nós nos afastarmos de Cristo. Porque quando estamos com Deus, estamos protegidos. Quando estamos embaixo dos pés do Salvador, Ele está cuidando de cada um de nós. Para encerrar, idealmente de um dos valentes da Bíblia. Até estive estudando sobre os valentes da Bíblia. Deus usou anjos para cuidar do seu ungido. Deus usou anjos para cuidar do seu ungido. E aqueles valentes, os valentes da Bíblia, nos relata biblicamente, todos tiveram o seu momento. E um deles, que me chamou a atenção, de todos eles, teve um que com uma vara, conduziu os animais. Ele derrubou 600, sozinho 600 filisteus. Deus quer que você e eu essa manhã sejamos esse valente. Os valentes ungidos pelo Senhor. Eu não tenho dúvida de falar uma coisa nesse momento. Deus ungiu cada um de nós. Nós somos ungidos pelo Senhor, porque nós aceitamos Cristo. A Bíblia diz: aquele que crê e for batizado, e mais que ele diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Se você crê nisso, se você tem convicção disso, se você crê em Jesus, se você for batizado, a palavra nos diz que serão salvos. Quem crê e for batizado, nós cremos no Senhor e Salvador. Nós cremos nisso, temos convicção disso. Nós não podemos abrir mão disso, dessa crença, duvidar disso. Deus
já ungiu você, meu irmão. Nós somos ungidos pelo Senhor, amém? Amém. Somos ungidos pelo Senhor. Se você creu, você foi batizado, você assim diz o Senhor. Quem crê e for batizado será salvo. Você crê? Você crê que Jesus veio aqui, morreu na cruz para te salvar e me salvar? Você crê que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador? Então, você é ungido pelo Senhor. Nós permanecemos assim, nós possamos permanecer dessa forma até a breve volta de Jesus. Amém? A Fernanda vai cantar agora. Vai louvar a Deus, para a honra e glória de Deus. E se você se sentir tocado para essa mensagem, para louvar e agradecer nosso Deus através do